Olá, meu querido ouvinte, você que nos escuta, meu boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um sábado animado. Você sintonizou certo? Você está na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E trazendo até você mais um programa cheio de muita alegria, de muito aprendizado e que deixa você assim, bem mais perto de Deus, né? Pois o nosso propósito é esse, meu querido ouvinte, evangelizar. E peçamos a Deus para nos abençoar. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, muitas situações em que às vezes até achamos que Deus esqueceu de nós, não é assim que pensamos? Achamos sempre isso, porque a nossa fé é fraca. E muitas vezes queremos que as coisas se resolvam assim do dia para a noite. Queremos fazer a nossa vontade e esquecemos que a nossa vida a Ele pertence, né? E tudo só será resolvido, meus irmãos, com a permissão de Deus, pois só Ele tem um controle de tudo. E não esqueçamos que a escada que devemos usar para chegar a Deus é a oração. Não esqueça que Ele tudo faz por aqueles que nele crê, não é mesmo? Ele está contigo, não importa o tempo, tudo vai dar certo e ficará tudo bem. Os nossos problemas serão resolvidos com a presença de Deus. Você crê nisso? Então diga assim bem alto, meu irmão, eu creio. Que coisa maravilhosa. Hoje é 26 de agosto de 2023 e já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Estaremos conduzindo esse programa até às 15 horas. Portanto, fique conosco para não perder nada. Hoje nós temos como tema a história do povo judeu e a solidariedade da igreja para com os judeus. Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa tarde, José. Agora é com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a história do povo judeu e a solidariedade da Igreja para com os mesmos, para com os judeus. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, para entender a Bíblia é preciso conhecer um pouco da história do povo hebreu, pois o Antigo Testamento é a narração de sua história. Sem isso, não sabemos que parte do Antigo Testamento se refere a essa história e fica difícil de o entender. Então vamos ver agora um pouco, um resumo, da história do povo judeu. Em 1800 a.C., Abraão e Sara partiram da Macedônia para a terra prometida, chamados por Deus. Abraão teve 2 filhos, Isaque com Sara e Ismael com a escrava Agar. De Isaque surgiu o povo judeu, de Agar os árabes. Isaque se casou com Rebeca e deles nasceu Jacó, que se casou com Raquel. Deles nasceram 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, José, Dan, Neftali, Gade e Asser. Em 1600 a.C., o povo judeu precisou ir para o Egito por causa da fome na Palestina, e ali ficaram 400 anos e se multiplicaram. Então vamos à história de Moisés no Êxodo. Então, por volta do ano 1250 a.C., retira o povo do Egito e o leva para o deserto do Sinai.
Ali Deus educa esse povo em suas leis, faz uma aliança com Moisés e lhe dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Em 1200 a.C., Josué penetra na terra prometida, atravessando o rio Jordão a pé enxuto, como tinham atravessado o Mar Vermelho. Houve um período dos juízes, 200 anos, até cerca do ano 1000 a.C., entre eles Débora, Baraque, Jefté e Sansão. Samuel foi o último juiz e profeta. Sagrou o primeiro rei de Israel, Saul, por volta do ano 1000 a.C. Davi foi o primeiro rei de todos os hebreus. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. É a imagem do Messias que unifica e salva o povo de Deus. A ele, Deus prometeu através do profeta Natã que um dos seus descendentes seria o Rei eterno. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 17. Davi foi sucedido por seu filho Salomão no ano 970 a.C. Construiu o Templo de Jerusalém. O filho de Salomão, Roboão, sucedeu-lhe depois de 40 anos, mas em 930 a.C. houve um cisma. As 10 tribos do norte separaram-se das tribos do sul, Judá e Benjamim. Roboão ficou no sul, com sede em Jerusalém. Jeroboão ficou no norte, em Siquém, na Samaria. Foram os tempos dos profetas Elias, 850 a.C., e Eliseu. Os profetas Isaías, primeira parte do capítulo 1 a 39, e Miqueias, 725 a.C., atuaram junto às tribos de Judá, enquanto os profetas Elias, Eliseu, Amós, Oséias, 750, atuaram junto ao reino do norte, que teve duração de 200 anos. Em 722 a.C., o rei da Síria, Sargão II, conquistou a Samaria e levou as 10 tribos do norte para o exílio. Do período de 722 a.C. até a queda de Judá na mão dos babilônios, 578 a.C., atuaram em Judá os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. No ano de 622 a.C., o rei Josias de Judá, agora Israel, promoveu uma grande reforma religiosa e social, mas de poucos resultados. Em 598 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia dominou Jerusalém e levou as 2 tribos do sul para o exílio de 70 anos. O rei, os grandes do reino, os chefes das empresas e 7.000 guerreiros foram deportados. O Salmo 136 mostra bem esse desespero. O profeta Ezequiel, em 593 a.C., foi para o exílio antes da segunda deportação, que ocorreu em 587 a.C. Nabucodonosor deixou em Jerusalém como vice-rei Sedecias, que se revoltou contra a Babilônia. Nabucodonosor incendiou em 589 a.C. Jerusalém ficou sob o governo dos caldeus. No tempo do exílio atuaram os profetas Ezequiel e Abidias, e é desta época a segunda parte do livro de Isaías, dos capítulos 40 a 55. Em 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, tomou a Babilônia. Zorobabel
houve a reconstrução das muralhas da cidade e do templo profanado. Após o exílio, atuaram o governador Neemias e o sacerdote Esdras, os profetas Ageu, 520 a.C., Zacarias, 520 a.C., Abdias, Malaquias, Joel e a última parte de Isaías, os últimos 11 capítulos, dos 56 a 66. Então, meus amados irmãos, aí nós vimos aí um pequeno resumo dessa história bonita do povo judeu, o povo da primeira aliança, essa parte da formação do povo judeu e dos profetas no exílio. Então, os profetas mostraram o futuro Messias no ano de 338 a.C. A Palestina foi conquistada por Alexandre Magno, rei da Macedônia, que venceu os persas em 331 a.C. Alexandre teve vida curta, 323 a.C., e seus 4 generais e as suas dinastias passaram a governar os territórios que ele deixou, dividindo entre eles o grande império grego. Ptolomeu I Lago ficou com o Egito e, a partir de 295 a.C., com a terra de Judá. O domínio desta família se estendeu até o ano 198 a.C. O rei seguinte, Antíoco IV Epífanes, 175-163, profanou o templo de Jerusalém ao construir nele um altar ao deus Zeus, Júpiter. O sacerdote Matatias levantou-se como chefe de guerrilha e guerra santa contra os sírios, com os seus filhos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. 1 Macabeus, capítulo 2, de 1 a 4. Foi a época da revolta dos Macabeus, liderados por Judas Macabeus, 166 a 160 a.C., Jonatas, 160 a 142 a.C., e Simão, 142 a 134 a.C., que saíram vitoriosos, e a Judéia viveu 130 anos de independência, o que aconteceu poucas vezes. Em 160 a.C., os monges judeus essênios, filhos da luz, em Curã, cerca de 4.000 pessoas, aguardavam ansiosos a chegada do Messias. Em 1947, houve a descoberta das 11 grutas de Qumran, com o encontro de manuscritos da Bíblia de antes do ano 70. O livro de Isaías foi encontrado inteiro. Esses monges judeus foram aniquilados no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito tomou Jerusalém. De 134 a 104 a.C., reinou na Judéia João Hircano, filho de Simão Macabeu. Aristóbulo I, filho de João Hircano. De 104 a 76 a.C., reinou Alexandre Janeu, filho de João Hircano. De 76 a 67 a.C., reinou Alexandra, neta de Alexandre Janeu. De 67 a 66 a.C., reinou Aristóbulo II, filho de Alexandre Janeu, quando o general romano Pompeu invadiu a Judéia. Em 63 a.C., o general romano Pompeu o Grande invadiu a Palestina e a dominou, anexando-a ao Império Romano. Sob o domínio dos romanos, reinou de 63 a 40 a.C. Hircano II, filho de Alexandre Janeu. Em 40 a.C., os partos invadiram a Judéia. De 37 a 4 a.C.,
Herodes o Grande, que não era judeu, mas idomeu, reinou na Judéia por determinação do imperador Júlio César, até 4 a.C. Foi ele quem perseguiu Jesus. Não confundir com Herodes Antipas, o tetrarca Herodes, seu filho, que mandou degolar João Batista, já por volta do ano 30 depois de Cristo. E nem confundir com Herodes Agripa, que mandou matar o apóstolo São Tiago Maior. O procurador romano nomeava o sumo sacerdote dos judeus, que era o chefe do sinédrio. O quinto procurador romano da Judéia foi Pôncio Pilatos, 27 a 37 depois de Cristo, nomeado pelo imperador romano Tibério Augusto, sucessor de César Augusto, do ano 37 a 44 depois de Cristo. A Judéia e a Samaria foram governadas por Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes Antipas, o tetrarca Herodes. Foi Agripa quem perseguiu os cristãos, matou o apóstolo Tiago Maior e prendeu Pedro em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 23. Herodes Agripa I deixou os filhos Marco Júlio Agripa II, Berenice e Drusila. Da morte de Agripa I, 44 depois de Cristo, até a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi um período muito violento para Israel. Em 70 depois de Cristo, o general Tito dominou Jerusalém por causa de uma revolta dos judeus e destruiu o templo que Herodes o Grande tinha reconstruído e que era o templo de Jesus, o do templo de Jesus. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos aí um pequeno resumo da história do povo judeu, um povo chamado por Deus lá em Abraão e se gerou das 12 tribos, né, os filhos de Israel, e que foram posteriormente para o Egito e lá foram escravizados, depois libertados por Deus, que enviou Moisés, que prefigura o Cristo, e aí salvou o povo judeu da escravidão e levou para o deserto, para o monte do Sinai, onde celebraram uma aliança com Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, Deus Pai, e entraram à terra prometida, liderados por Josué. E nós vimos aí um pouco de tudo o que sucedeu, né? Todas as guerras, as invasões, os períodos de escravidão ou de exílio, né? Na Babilônia, na Pérsia, até a chegada do Império Romano. E nós vemos aí a ligação do povo judeu até o Messias e, posteriormente, com a nova aliança, celebrada no sangue do Cordeiro, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante conhecer um pouco esta história, a história do povo judeu, o povo da primeira aliança, para que assim nós possamos entender melhor o porquê que era tão difícil para o povo judeu acreditar em Jesus, que Jesus era o Messias, e porque a salvação se estendeu a toda a humanidade depois que os judeus rejeitaram Jesus. E aí nós vimos toda a saga dos apóstolos e de São Paulo, que foi pregar para os gentios, e São Pedro, o nosso primeiro Papa, que pregou para o povo judeu, né, e toda a perseguição que sucedeu para com este povo.
Então, nós vamos agora ver um pouco dos gestos de solidariedade da igreja para com os judeus durante a perseguição nazista, onde a igreja foi acusada injustamente de ser solidária com os nazistas. E nós vamos ver que não foi bem assim, para que nós possamos entender e desmistificar as mentiras que nos foram contadas pelos livros de história e por pessoas que deturparam a verdadeira história para nos colocar contra a igreja, para fazer com que nós, crianças que não conheciam e não conhecem a verdadeira história, a história do povo de Deus, a história da igreja, nós possamos sentir dúvida com relação aos ensinamentos da igreja e posteriormente vir a rejeitar a igreja, caindo assim em heresia, não aceitando a verdade pregada pela igreja. Então, no dia 27 de janeiro é celebrada a Jornada Mundial de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto, data do fechamento do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em 1945, o principal centro de extermínio nazista, onde morreram mais de 1.100.000 pessoas. Em meio a esta perseguição, apareceram gestos de solidariedade feitos pela Igreja Católica, liderada pelo Papa Pio XII, os quais ajudaram a salvar centenas de milhares de irmãos mais velhos na fé. O Papa Pio XII, em 1939, o cardeal Eugênio Pacelli foi nomeado Papa, assumindo o nome de Pio XII. Durante seu pontificado, desenvolveu atividades de acolhida aos judeus. Através da sua obra, conseguiram salvar 800.000 judeus. O Santo Padre os escondia no Vaticano, sobretudo na residência papal em Castel Gandolfo. Inclusive, em sua cama nasceram aproximadamente 42 bebês, filhos de refugiados. Em agradecimento a este gesto, vários foram chamados de Eugênio. Também entregou a Israel Zoli, o então grande rabino de Roma, uma grande contribuição em ouro para completar os 50 quilogramos deste metal que os nazistas pediram à comunidade israelita em menos de 24 horas, ou todos seriam deportados. Este e outros gestos de caridade fizeram que, com o tempo, o rabino se convertesse ao catolicismo e foi batizado com o nome de Eugênio. São Maximiliano Maria Kolbe, este santo polonês, teve uma visão quando era pequeno. A Virgem lhe ofereceu uma taça vermelha e outra branca. A vermelha significava que seria Marte e a branca a pureza. O menino as aceitou. Desde então, foi devoto da Virgem e, alguns anos depois, entrou na Ordem dos Franciscanos. Em 1936, depois de uma viagem ao Japão, retornou à Polônia em plena Segunda Guerra Mundial. Foi preso junto com outros frades e enviado a campos de concentração na Alemanha e na Polônia. Entretanto, foi liberado pouco tempo depois. Em 1941, foi preso novamente e levado ao campo de concentração de Auschwitz. A forma desumana com a qual os nazistas o tratavam e as difíceis condições de vida não foram um impedimento para continuar exercendo seu ministério, nem diminuíram a sua preocupação pelo próximo. Então, meus amados irmãos, aí é tempo de um pequeno intervalo e já já retornamos
com o final dessa história, desse gesto de São Maximiliano Maria Kolbe, o devoto e também apóstolo da Imaculada. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo, onde falamos dos gestos de solidariedade da Igreja para com o povo judeu, e estávamos falando de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. A forma desumana com a qual os nazistas o tratavam e as difíceis condições de vida não foram um impedimento para continuar exercendo seu ministério, nem diminuíram a sua preocupação para com o próximo. Então, em 3 de agosto de 1941, um prisioneiro da mesma seção em que estava São Maximiliano fugiu. Em represália, o comandante do campo ordenou sortear 10 prisioneiros para serem condenados a morrer de fome. Entre os homens escolhidos estava o sargento polonês Franciszek. Este, ao ser elegido, exclamou: "Meu Deus, eu tenho esposa e filhos." Então o santo, que não estava entre os 10 condenados, se ofereceu para morrer em seu lugar. A mudança foi aceita. Durante 10 dias de prisão, São Maximiliano exortou seus companheiros a fim de que continuassem rezando. Todos morreram, menos ele. Quando os nazistas viram que continuava vivo, deram-lhe uma injeção letal e morreu no dia 14 de agosto de 1941. O cardeal Jules Gerard, o cardeal Salayeg Jules Gerard, é considerado como um herói porque durante a Segunda Guerra Mundial enfrentou os nazistas na França a fim de defender os judeus, obedecendo o mandato do Papa Pio XII. Empenhou-se em melhorar a situação nos campos de detenção no sudoeste do país e redigiu vários documentos em favor do povo judeu. Em 1941, escreveu às autoridades de Vichy para rechaçar a política anti-judia. No dia seguinte, o cardeal difundiu uma carta pastoral que foi proibida pelas autoridades. Os judeus são homens e mulheres, não podemos maltratá-los à discrição. São seres humanos, são nossos irmãos como os outros. Um cristão não deve esquecer isto, expressou na carta. Em 2012, por ocasião dos 70 anos da Segunda Guerra Mundial, na qual os nazistas prenderam 13 mil judeus parisienses, o Yad Vashem de Jerusalém acrescentou uma incisão sobre a Medalha dos Justos entregada postumamente em 1970 ao cardeal com o objetivo de agradecer-lhe pela defesa dos judeus. O beato Odoardo Focherini. Odoardo Focherini foi um católico militante desde sua juventude e recordado por seu empenho em salvar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, sabendo que arriscava sua vida. Casou-se aos 23 anos e teve 7 filhos. Aos 27, tornou-se presidente da Ação Católica na Itália, onde centrou seu apostolado em captar os jovens antes do fascismo. Além disso, foi diretor do jornal católico L'Avvenire. Junto a outros, em 1943, ajudou mais de 100 judeus a fugir para a Suíça. Em 1944, foi preso pelos nazistas enquanto atendia um judeu em um hospital. Levaram-no a um campo de concentração em Hersbruck,
onde as condições de vida eram precárias. Entretanto, o jornalista nunca reclamou e se manteve firme até o final. Morreu nesse mesmo ano por causa de uma septicemia devido a uma infecção no joelho. Atualmente está em processo de canonização. O sacerdote italiano Ottavio Posta. Este sacerdote italiano realizou uma grande façanha na noite do 19 de junho de 1994, com a ajuda de um grupo de pescadores, atravessou o lago Trasimeno para resgatar os judeus que eram prisioneiros no castelo da Ilha Maior por causa das leis raciais. Ao chegar à ilha, o padre Posta fez os habitantes levarem os judeus à beira onde os ingleses esperavam. Também apanhou os libertos enquanto atravessavam o lago. Tudo isso em meio aos tiros das metralhadoras. Em uma carta escrita em 1944, os resgatados assinalaram que Dom Otávio Posta, pároco da Ilha Maior, no lago Trasimeno, durante o período de nossa prisão na ilha pelas leis raciais, ofereceu a cada um de nós uma grande ajuda e consolo. Em setembro de 2011, recebeu o título de Justo entre as Nações, a condecoração mais alta concedida pelos judeus. O venerável arcebispo ucraniano Andrei Septitsky. O arcebispo Andrei, líder da Igreja Greco-Católica na Ucrânia em 1900 a 1944, colocou a sua própria vida em risco e salvou centenas de judeus durante a ocupação nazista. Em 1901, foi nomeado arcebispo metropolitano de eparquia ucraniana, convertendo-se no líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Seu mandato esteve marcado pelo conflito e pela perseguição pelos sucessivos governantes da Ucrânia, inclusive o Império Russo, a Segunda República Polonesa, a Alemanha nazista e a União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve contra a política nazista para os judeus e pedia para que seus fiéis os tratasse bem, tal como o menciona em uma carta pastoral escrita em 1942. Também exortou seus sacerdotes e abades locais a refugiar os judeus. Neste trabalho recebeu a ajuda do seu irmão, o beato Clement Septitsky, archimandrita de monges estuditas da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Além disso, usou seus recursos para criar uma clínica gratuita e ajudar as vítimas da guerra. Florença, as Irmãs Servas de Maria Santíssima Dolorosa. Em outono de 1943, Magdalena Sei, superiora do convento das Irmãs Servas de Maria Santíssima Dolorosa, em Florença, na Itália, acolheu e escondeu 12 meninas judias que fugiam da perseguição nazista da Polônia, Bélgica e França. Este gesto foi uma resposta ao apelo feito pelo então cardeal de Florença, Dom Elia Dalla Costa, a fim de proteger e acolher os judeus. No final da guerra, quase todas se encontravam com seus pais, menos duas. No último dia 13 de janeiro, o convento foi reconhecido como Casa da Vida pela Fundação Internacional Raoul Wallenberg. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí gestos que se estenderam durante a Segunda Guerra Mundial, gestos de solidariedade da Igreja, dos cristãos católicos para com
os judeus perseguidos e massacrados pelos nazistas. Então, os líderes judeus defenderam Pio XII, né, que foi acusado injustamente de ser complacente para com os nazistas. Então, disseram alguns deles, muitas vezes e de diversas formas, o Papa Pio XII tem sido acusado pelos inimigos da Igreja por meio de uma propaganda maldosa de ter sido omisso na defesa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A razão é pelo fato do Papa ter optado por uma estratégia de não ir ao confronto direto com Hitler, que certamente massacraria os judeus em Roma. O Papa pôde, assim, com a ajuda da Igreja, salvar cerca de 800 mil judeus de serem mortos pelos nazistas. Então, essas declarações desmentem esta calúnia que foi fortemente propagada pelos adversários da Igreja Católica. Elas começaram com a propaganda comunista nos anos 60 e se transmitiram pela nova esquerda por toda a Europa, junto com a obra financiada pela União Soviética, O Vigário de Unrok. Nela se baseia o filme Amém, de Costa Gavras. As declarações a seguir são testemunhos desde 1940, desde Einstein até os grandes rabinos de Bucareste, Palestina e Roma. Os historiadores judeus afirmam que Pio XII salvou a vida de muitos judeus. Eis algumas das declarações desses líderes. Golda Meir: choramos a um grande servidor da paz que levantou sua voz pelas vítimas quando o terrível martírio se abateu sobre nosso povo. Então tá aí Golda Meir, ministra do Exterior de Israel, outubro de 1958, ao morrer Pio XII. Albert Einstein: quando aconteceu a revolta na Alemanha, olhei com confiança as universidades, pois sabia que sempre se orgulharam de sua devoção por causa da verdade. Mas as universidades foram amordaçadas. Então confiei nos grandes editores dos diários que proclamavam seu amor pela liberdade, mas do mesmo modo que as universidades, também eles tiveram que se calar. Sufocados em poucas semanas, somente a Igreja permaneceu firme em pé para fechar o caminho às campanhas de Hitler, que pretendiam suprimir a verdade. Antes, eu nunca havia experimentado um interesse particular pela Igreja, mas agora sinto por ela um grande afeto e admiração, porque a Igreja foi a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Albert Einstein, judeu-alemão, Prêmio Nobel de Física na revista norte-americana Time, em 23 de dezembro de 1940. Isaac Herzog: o povo de Israel nunca se esquecerá que a sua santidade Pio XII e seus ilustres delegados, inspirados pelos princípios eternos da religião que formam os fundamentos mesmos da civilização verdadeira, estão fazendo por nossos desafortunados irmãos e irmãs nesta hora a mais trágica de nossa história, que é prova viva da divina providência neste mundo. Ruiz Joseph Poscoer: temos ouvido em muitas partes que o Santo Padre Pio XII foi omisso na salvação dos refugiados na Itália, e sabemos de fontes que merecem confiança que este grande Papa estendeu suas mãos poderosas e acolhedoras para ajudar aos oprimidos na Hungria. Então, este Ruiz é presidente do American Yes Committee. Na marcha de conscientização de
31 de julho de 1944, em Nova York. Joseph Nathan, dirigimos uma reverente homenagem de reconhecimento ao Sumo Pontífice Pio XII, aos religiosos e religiosas que puseram em prática as diretrizes do Santo Padre. Somente viram-nos perseguidos a irmãos e com arrojo e abnegação atuaram de forma inteligente e eficaz para socorrer-nos, sem pensar nos gravíssimos perigos a que se expunham. Leo Kuboniewski. Ao Santo Padre Pio XII, em nome da União das Comunidades Israelitas, o mais sentido agradecimento pela obra levada a cabo pela Igreja Católica em favor do povo judeu em toda a Europa durante a guerra. Mais outro, meus amados irmãos. Eugênio Zolli. Podem ser escritos volumes sobre as multiformes obras de socorro de Pio XII. As regras da severa clausura caíram todas a cada uma das coisas. Estão a serviço da caridade. Escolas, oficinas administrativas, igrejas, conventos, todos têm seus hóspedes. Como uma sentinela diante da sagrada herança da dor humana, surge o pastor angélico Pio XII. Ele viu o abismo da desgraça ao qual a humanidade se dirige. Ele mediu o protagonismo e prognosticou a imensidão da tragédia. Ele fez de si mesmo o arauto da voz da justiça e o defensor da verdadeira paz. Eugênio Zolli, em seu livro Before the Dawn, Antes da Aurora, de 1954. Seu nome original era Israel Zoller, Gran Rabino de Roma, durante a Segunda Guerra Mundial. Convertido ao cristianismo em 1945, foi batizado como Eugênio em honra de Eugênio Pacelli, Pio XII. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí alguns dos testemunhos. A historiadora judia desmente a cumplicidade de Pio XII com os nazistas. Ao participar de um congresso em Florença, Itália, entre os dias 19 e 20 de janeiro, Anna Foa, conforme informa o vaticanista Sandro Magister em seu blog Scienza, indicou que os estudos atuais anulam a imagem proposta nos anos 60 de um Papa Pio XII indiferente ao destino dos judeus ou inclusive cúmplice dos nazistas. Esta declaração ela deu em 24 de janeiro de 2014 no Congresso. A também professora de História Moderna da Universidade La Sapienza de Roma indicou que os estudos dos últimos anos evidenciam cada vez mais o papel geral de proteção que a Igreja desempenhou em relação aos judeus durante a ocupação nazi da Itália. De Florença, com o cardeal Dalla Costa, proclamado justo em 2012. A Gênova, com o padre Francesco Repetto, também ele justo. A Milão, com o cardeal Schuster, e assim por diante, naturalmente até Roma, onde a presença do Vaticano, além da existência das zonas extraterritoriais, permitiu a salvação de milhares de judeus. Então, estas obras de asilo e salvação dos perseguidos indicou não podiam ser fruto somente de iniciativas a partir de baixo, mas estavam claramente coordenadas e permitidas pelos vértices da Igreja. Eu gostaria de ressaltar aqui que esta imagem mais recente da ajuda prestada aos judeus pela Igreja não surge de posições ideológicas ligadas ao catolicismo,
mas sobretudo de investigações concretas sobre a vida dos judeus durante a ocupação, com a construção de histórias de famílias ou de indivíduos, em resumo, do trabalho de campo. A historiadora assegurou que casos de judeus refugiados em igrejas e conventos aparecem continuamente nas narrações dos sobreviventes. A pesquisadora lamentou que a discussão sobre Pio XII e os hebreus freou a investigação durante muitos decênios, levando para o terreno ideológico cada tentativa de esclarecer os fatos históricos. Em meio da perseguição nazista, assinalou Ana Foa, sacerdotes e hebreus compartilhavam o mesmo alimento. As mulheres judias passeavam nos corredores dos conventos de clausura e os judeus aprendiam a recitar o Pai Nosso e vestiam o hábito como precaução em caso de irrupções nazistas e fascistas. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí a defesa da igreja aos judeus, um pouco do resumo da história do povo judeu para compreender a primeira aliança que Deus fez com o povo judeu e a segunda aliança celebrada no sangue do Cristo, que nós hoje celebramos e nos alegramos com a igreja. Então, o evangelho de hoje, sábado, 26 de agosto, é de Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, este evangelho já ilumina todo o nosso programa, né? As ações desempenhadas pela igreja, pelo Papa Pio XII, pelos bispos religiosos e religiosas, cristãos católicos, né? Que nós vimos aqui o testemunho, a história contada, atestada por testemunhos de judeus que foram abrigados nas igrejas. Então, as ações falam e dão testemunho, não simplesmente falaram e não fizeram. Então, Papa Pio XII liderou esta grande ajuda de paz, de humanidade, de reconhecimento das origens de nós cristãos. Nós temos esta origem, esta ligação com o povo judeu, e a igreja reza na oração eucarística pelos judeus. Sobretudo, nos fala da história, da nossa história com o povo judeu no sábado santo, no sábado de aleluia,
com a belíssima celebração da Santa Missa, onde se relembra todas as alianças, toda a história do povo judeu, toda a nossa história celebrada na missa, na Eucaristia, na celebração da Páscoa do Senhor. E com isso, meus amados irmãos, nós vemos que cai por terra mais uma mentira contada sobre a Igreja, sobre o Papa Pio XII, que foi acusado injustamente. Rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria, pela Igreja que somos nós, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco Padre José Evanilson. E você, amado ouvinte e irmão, possa colocar agora o seu bispo, o seu pároco, nesta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a participação de todos vocês, lembrando que para entrar em contato conosco é só discar o 088-981-714271. Ligue e participe. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos para a missa. Vamos pensar positivo, tire o seu pensamento das dificuldades, preste mais atenção nas coisas boas que às vezes está bem perto de vocês. Vamos participar das missas, dos eventos que acontecem na nossa igreja, na nossa comunidade. Vamos nos aproximar de Deus, porque distante dele tudo é escuridão, né? Um forte abraço a todos, continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço. E até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.